Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube do Conto do Sindicato dos Escritores. Eu sou o Tots e comigo essa semana os nossos suspeitos usuais, Otávio. Olá. E com um novo visual, João. E aí? Inocente até que se prove o contrário. Quase Ou a outra coisa. Estamos próximos do visual em tempo real. Estamos próximos. Sim, o João teve uma evolução, né? Primeiro foi uma foto do anime, depois evoluiu para uma foto da reunião e agora é uma foto fazendo o podcast, uma foto ao vivo da gravação. Trabalhando, cara. Então agora tá muito próximo do real, o próximo passo é o vídeo mesmo, não tem como ficar mais próximo que isso. Será? Tudo pode acontecer nesse podcast. E pro episódio de hoje, nós vamos ter um conto de uma escritora estadunidense chamada Ursula Kroeber Le Guin, que é uma escritora de ficção científica. Ela é famosa por escrever contos com temáticas de gênero. Acho que o romance mais famoso dela se chama A Mão Esquerda da Escuridão. E basicamente sobre um planeta em que as pessoas não têm um sexo definido. E ela tem também um outro romance famoso que é Os Despossuídos, que também se passa tipo em outros planetas fictícios. E é um planeta que tem um sistema de governo anarquista, basicamente. O que mais? Ela já é falecida, morreu em 2018. E eu não sei, perguntei se é um nome famoso, né? É um nome muito famoso assim dentro da ficção científica. Eu já tinha ouvido assim muito falar dela, ainda não li nenhum dos romances, só conto mesmo. Mas ela é tida assim como um grande nome tipo de mulheres escritoras de ficção científica, que é um gênero muito dominado por homens, né? Uhum. Verdade. Ela e a Octavia Butler estão ali, lado a lado. E vocês leram alguma coisa dela antes? Não. Não que eu saiba. Não, eu tenho um comentário pra fazer, porque eu não sei se é pertinente a antes ou depois do texto, já que você fez essa pergunta. Porque eu não sei se vocês lembram, mas eu comentei uma vez de um livro que eu vi comentários de um livro que é exatamente o plot desse conto. É a mesma coisa. Então, eu não sei se ela expandiu pra um livro ou se tanto aquele escritor e ela pegaram assim uma ideia que talvez seja, como se diz, escapou da cabeça agora, mas não é como se fosse uma trope, mas ou ela expandiu isso no livro, mas eu suspeito que não, ou ela se inspirou naquele livro, ou esse escritor se inspirou no conto dela, né? Ou ambos tiveram a mesma inspiração de alguma fábula, alguma coisa, porque é o mesmo plot, cara, é exatamente a mesma coisa. É um conceito que existe, mas depois do conto eu comento um pouco disso. Mas eu só conheci ela de nome, e principalmente por conta da A Mão Esquerda da Escuridão. É realmente o título mais famoso dela, né? Sim. Mas nunca tinha lido nada dela até então. Eu li esse um tempo atrás, ano passado, acho algo assim. E gostei bastante, assim, desse tema dele, porque também já li outros contos que também abordam mais ou menos esse tema. E achei também, gostei da forma como ela escreve. Mas acho que é isso, se ninguém tem outra... Sem mais delongas. Só dizer que esse conto tá disponível no site da editora Morro Branco. E a gente vai deixar o link também na descrição do podcast, se alguém quiser ler. E esse conto, que se chama... Eu falei o nome ainda não, né? Não, Detalhes. Ainda não. O conto se chama Aqueles que Abandonam Omelas, no original The Ones Who Walk Away from Omelas. E foi um conto que ganhou o Hugo Awards em 1974. E também foi indicado acho que é o Locus Awards, um desses outros prêmios de contos. Mas é isso. Vamos então vamos descobrir que cidade é essa chamada Omelas. E quem são aqueles que abandonam. E por quê?
Com o ressoar dos sinos que lançou as andorinhas ao voo, o festival de verão chegou à cidade de Homelas, altiva e resplandecente sobre o mar. O cordame dos barcos brilhava com bandeirinhas no porto. Nas ruas, entre casas com telhados avermelhados e paredes pintadas, entre jardins cobertos de musgo antigo e sob caminhos arborizados, passando por grandes parques e edifícios públicos, as procissões avançavam. Algumas eram comportadas, pessoas mais velhas de sobretudos longos e espessos em malva e cinza. Trabalhadores sérios, calados, mulheres sorridentes carregando seus bebês e batendo papo enquanto caminhavam. Em outras ruas, a música tinha uma batida mais rápida, com tremulação do gongo e do tamborim, e as pessoas caminhavam dançando. A procissão era um baile. Crianças iam e vinham, seus gritos se sobrepondo à música e ao canto com o voo das andorinhas. Todas as procissões serpenteavam para o norte da cidade, onde no extenso prado chamado Greenfields, meninos e meninas nus ao ar livre e com pés, tornozelos e braços ágeis e compridos sujos de lama, exercitavam seus cavalos inquietos antes da corrida. Os cavalos não usavam nenhum equipamento, exceto um cabresto sem freio. As crinas estavam trançadas com fitas prateadas, douradas e esverdeadas. Eles alargavam suas narinas, empinavam-se e exibiam uns para os outros. Estavam imensamente agitados, sendo os únicos animais que adotaram nossas cerimônias como se fossem deles. Muito longe, ao norte e a oeste, as montanhas se erguiam em um semicírculo limitando Homelas à sua baía. A atmosfera da manhã estava tão límpida que a coroa de neve dos 18 Peaks ardia em fogo branco e dourado através de quilômetros de ar ensolarado sob o céu azul escuro. Havia vento na medida certa para fazer as bandeiras que delimitavam a pista de corrida estalarem e esvoaçarem de vez em quando. No silêncio dos amplos prados verdejantes, ouvia-se a música serpenteando pelas ruas da cidade, de mais longe, mais perto e sempre se aproximando. De tempos em tempos vibrava uma alegre e leve doçura no ar, que se concentrava e rompia em uma grande e alegre tilintar dos sinos. Alegre. Como alguém pode falar sobre alegria? Como descrever a população de Homelas? Não eram pessoas simples, veja bem, embora fossem alegres. Mas já não usamos muitas palavras de celebração. Todos os sorrisos se tornaram arcaicos. Diante de uma descrição como essa, tem-se a tendência de fazer certas suposições. Diante de uma descrição como essa, tem-se a tendência de esperar pelo rei, montado em um esplêndido garanhão e cercado por seus nobres cavaleiros, ou talvez em uma liteira dourada carregada por escravos musculosos. Mas não havia nenhum rei. Eles não usavam espadas ou mantinham escravos. Não eram bárbaros. Não conheço as regras e leis de sua sociedade, mas suspeito que eram consideravelmente poucas. Assim como passavam bem sem a monarquia e a escravidão. Iam em frente sem a bolsa de valores, a publicidade, a polícia secreta e a bomba. Ainda assim, repito, não eram pessoas simples, nem pastores dóceis, bons selvagens, utópicos mansos. Não eram menos complexos do que nós. O problema é que temos o péssimo hábito, encorajado por pessoas pedantes e sofisticadas, de considerar a felicidade uma coisa um tanto idiota. Apenas a dor é intelectual, apenas o mal interessante. Eis a traição do artista, a recusa em admitir a banalidade do mal e o terrível fastio da dor. Se você não pode com eles, junte-se a eles. Se doer, repita. Mas louvar o desespero é condenar o prazer. Abraçar a violência é perder o controle de todo o resto. Quase perdemos o controle. Não podemos mais descrever um homem feliz, nem celebrar a alegria de qualquer maneira. Como posso falar sobre as pessoas de Homelas a vocês? Elas não foram crianças ingênuas e alegres, embora suas crianças sejam, de fato, alegres. Eram adultos maduros, inteligentes, apaixonados cujas vidas não foram desgraçadas. Ah, milagre! Mas eu queria poder explicar melhor. Queria poder convencer vocês. Nas minhas palavras, Homelas parece uma cidade de conto de fadas. Era uma vez, há muito tempo, em um lugar muito distante. Talvez fosse melhor se vocês a imaginassem como manda a fantasia de cada um, partindo do princípio de que isso esteja à altura das circunstâncias, porque eu certamente não posso satisfazer a todos vocês. Por exemplo, e quanto à tecnologia? Acho que não haveria carros nas ruas ou helicópteros sobrevoando-as. Isso é decorrência do fato de que as pessoas de Homelas são felizes. A felicidade é baseada em um discernimento justo sobre o que é necessário, o que não é nem necessário nem destrutivo e o que é destrutivo. No entanto, na categoria intermediária, aquela do que não é necessário, mas não é destrutivo,
aquela do conforto, luxo, exuberância, etc., os moradores de Homelas poderiam muito bem dispor de aquecimento central, metrô, máquinas de lavar e todos os tipos de magníficos equipamentos que ainda não inventados aqui. Fontes de luz flutuantes, energia livre de combustíveis, a cura do resfriado comum. Ou poderiam não ter nada disso, não importa. Como vocês quiserem. Estou inclinado a pensar que habitantes de cidades ao longo da costa iam a Homelas durante os dias que antecediam o festival em trens supervelozes e bondes elétricos de 2 andares e que a estação ferroviária de Homelas é, na verdade, o edifício mais bonito da cidade, embora mais simples do que suntuoso mercado agrícola. Mas, mesmo que haja trens, temo que por enquanto Homelas pareça a alguns de vocês apenas boa. Sorrisos, sinos, desfiles, cavalos, blá blá blá. Se for o caso, por favor, acrescentem uma orgia. Se a orgia ajudar, não titubeiem. Mas não vamos criar templos de onde saiam lindos sacerdotes e sacerdotisas nus, já parcialmente em êxtase prontos para copular com qualquer homem ou mulher, amante ou desconhecido, desejando unir-se à insondável divindade do sangue, embora essa tenha sido minha ideia inicial. Mas seria melhor que não houvesse templos em Homelas. Ao menos não templos habitados. Religião, sim. Clero, não. Certamente, as belas pessoas nuas podem simplesmente perambular, oferecendo-se, como manjares dos deuses, à fome dos necessitados e ao arrebatamento da carne. Que se juntem às procissões, que os tamborins reverberem sobre a cópula e a glória do desejo que seja proclamada pelos gongos, e, um ponto não desprovido de importância, que os frutos desses prazerosos rituais sejam amados e recebam o cuidado de todos. Uma coisa que sei que não existe em Homelas é culpa, mas o que mais poderia existir? Pensei, em princípio, que não houvesse drogas, mas isso é puritanismo. Para quem gosta, a doçura tênue e insistente da Drus pode perfumar os caminhos da cidade. De início, a Drus leva grande leveza e clareza à mente e aos membros do corpo, e depois de algumas horas, a uma languidez onírica. Por fim, visões maravilhosas dos arcanos e dos segredos mais profundos do universo, além de estimular incrivelmente o prazer do sexo. E não vicia. Para os gostos mais modestos, acho que deve haver cerveja. O que mais? O que mais pertence à cidade jubilosa? Seguramente a noção de vitória, a celebração da coragem. Mas, assim como fizemos com o clero, vamos abrir mãos dos soldados. A alegria construída sobre o massacre bem-sucedido não é o tipo correto de alegria. Não basta, é temerosa e é trivial. Um contentamento sem amarras, generoso, um triunfo magnânimo sentido não contra algum inimigo externo, mas em comunhão com as almas mais belas e justas entre todos os homens de todos os lugares e o esplendor do verão do mundo. É isso que cresce no coração das pessoas de Homelas e a vitória que elas celebram é a da vida. Não acho, na verdade, que muitas delas precisem tomar Drus. A maioria das procissões chegou ao Greenfields a essa altura. Um maravilhoso aroma de comida sai das tendas vermelhas e azuis. Os rostos das crianças pequenas estão acolhedoramente grudentos. Na simpática barba grisalha de um homem estão emaranhados algumas medalhas de massa saborosa. Os jovens e as garotas montaram em seus cavalos e estão começando a se agrupar ao longo da linha de partida da corrida. Uma mulher idosa, pequena, gorda e sorridente está distribuindo flores tiradas de um cesto. E os homens jovens e altos usam as flores delas em seus cabelos brilhantes. Uma criança de 9 ou 10 anos está sentada à margem da multidão, sozinha, tocando uma flauta de madeira. As pessoas param para ouvir e sorriem, mas não falam com ele, porque ele nunca para de tocar e nunca as vê. Os olhos escuros estão completamente extasiados com a doce e afinada magia da canção. Ele termina e lentamente abaixa as mãos que seguram a flauta de madeira. Como se aquele breve silêncio particular fosse um sinal, o trompete soa imediatamente no coreto perto da linha de partida, altivo, melancólico e pungente. Os cavalos se empinam sobre as pernas delgadas e alguns deles relincham em resposta. Com expressão séria, os jovens montadores acariciam o pescoço dos cavalos e os acalmam sussurrando. Quieto, quieto, pronto, minha beleza, minha esperança. E começam a tomar posição ao longo da linha de partida. À margem da pista de corrida, a multidão parece um campo gramado e florido sob o vento. Começou o festival de verão. Vocês acreditam? Aceitam o festival? A cidade? A alegria? Não? Então deixe-me descrever mais uma coisa. No subsolo de um dos belos edifícios públicos de Homelas, ou talvez no porão de uma de suas espaçosas residências, há um recinto. Tem uma porta trancada e nenhuma janela.
Um pouco de luz se infiltra ali entre rachaduras nas tábuas, entrando indiretamente por uma janela coberta de teias de aranha em algum lugar do outro lado do porão. Em um canto do minúsculo recinto estão 2 esfregões com cabeças fétidas e endurecidas, cobertas de grumos ao lado de um balde enferrujado. O chão é sujo, um pouco úmido ao toque, como a sujeira dos porões geralmente é. O espaço tem cerca de 3 passos de comprimento e 2 de largura. Um mero armário de vassouras ou depósito abandonado de ferramentas. Uma criança está sentada no cômodo. Poderia ser um menino ou uma menina. Parece ter uns 6 anos, mas na verdade tem 10. É mentalmente debilitada. Talvez tenha nascido com uma anomalia, ou talvez se tornou limitado por causa do medo, da desnutrição e da negligência. Cutuca o nariz e às vezes mexe vagamente nos dedos dos pés ou nos genitais, enquanto se curva no canto mais distante do balde e dos 2 esfregões. Tem medo de esfregões, acha que são terríveis. Fecha os olhos, mas sabe que estão ali, em pé. E a porta está trancada, e não virá ninguém. A porta está sempre trancada, e nunca vem ninguém, exceto às vezes. A criança não tem compreensão do tempo ou de intervalos. Às vezes a porta chacoalha terrivelmente e se abre, e uma pessoa, ou várias, aparece ali. Uma delas pode entrar e chutar a criança para fazê-la ficar em pé. As outras nunca se aproximam, mas a espiam, com olhos assustados, enojados. A tigela de comida e a jarra de água são enchidas com pressa. A porta é trancada, os olhos desaparecem. As pessoas à porta nunca dizem nada, mas a criança, que nem sempre viveu no depósito de ferramentas e consegue se lembrar da luz do sol e da voz de sua mãe, às vezes fala. Vou ser obediente, diz. Por favor, me deixem sair, vou ser obediente. As pessoas nunca respondem. A criança costumava gritar por ajuda à noite e chorar muito, mas agora só choraminga. E fala pouco e cada vez menos. Está tão magra que não tem panturrilhas, a barriga é saliente. Sobrevive com meia tigela de farinha de milho e gordura por dia. Está nua, suas nádegas e coxas são uma massa de feridas infectas, pois se senta sobre o próprio excremento o tempo todo. Todos sabem que a criança está lá, todos os habitantes de Homelas. Alguns foram vê-las, outros se contentam em saber que está lá. Todos sabem que tem de estar lá. Alguns entendem o porquê, alguns não, mas todos compreendem que a própria felicidade, a beleza da cidade, a ternura de suas amizades, a saúde de suas crianças, a sabedoria de seus acadêmicos, a habilidade de seus artífices, mesmo a abundância de suas colheitas e os ares agradáveis de seu céu dependem completamente da deplorável miséria daquela criança. Normalmente, isso é explicado às crianças quando elas têm entre 8 e 12 anos, quando parecem capazes de compreender. E a maioria das pessoas que vão ver a criança são jovens, embora com certa frequência um adulto apareça ou retorne para vê-la. Não importa o quanto o assunto seja bem explicado, esses jovens espectadores sempre se chocam e sentem náuseas diante da visão. Sentem repulsa, embora se considerem superiores à repulsa. Sentem raiva, indignação, impotência, apesar de todas as explicações. Gostariam de fazer alguma coisa pela criança, mas não há nada que possam fazer. Se a criança fosse trazida para cima, à luz do sol, fora daquele lugar desprezível, se fosse limpa, alimentada e reconfortada de fato, isso seria algo bom. Mas se fosse feito, naquele dia e hora, toda a prosperidade, a beleza e o prazer de Homelas feneceriam e seriam destruídos. Eram esses os termos. Trocar todo o bem e a dádiva de cada vida de Homelas por aquele pequeno e único benefício. Jogar fora a felicidade de milhares pela possibilidade de felicidade de um só. Isso seria, sem dúvida, deixar a culpa entrar pelas paredes. Os termos são rigorosos e absolutos. Não pode haver sequer uma palavra afável para a criança. Muitas vezes, quando a veem e enfrentam esse terrível paradoxo, os jovens voltam para casa aos prantos, ou em uma raiva sem lágrimas. Podem remoer aquilo por semanas ou anos, mas com o passar do tempo, começam a perceber que mesmo se a criança pudesse ser libertada, não se beneficiaria muito da sua liberdade. Um pequeno e vago prazer com o calor e a comida, certamente, mas pouco mais do que isso. Estava muito humilhada e imbecilizada para reconhecer qualquer alegria verdadeira. Passou o tempo demais amedrontada para se libertar do medo. Seus hábitos são rudes demais para reagir a um tratamento humano. De fato, depois de tanto tempo, provavelmente se tornaria miserável sem as paredes ao seu redor para protegê-la, a escuridão para os olhos e o próprio excremento onde se sentar.
As lágrimas diante da amarga injustiça secavam quando começavam a perceber a terrível justiça da realidade e a aceitá-la. Ainda assim, são suas lágrimas e raiva, a tentativa de generosidade e de aceitação de sua impotência que continuem, talvez, o verdadeiro manancial de esplendor de suas vidas. A felicidade delas não é banal ou irresponsável. Elas sabem que, como a criança, não são livres. Conhecem a compaixão. É a existência da criança e o fato de saberem dessa existência que torna possível a nobreza de sua arquitetura, a pungência de sua música, a profundidade de sua ciência. É por causa da criança que elas são tão gentis com crianças. Sabem que se aquela que foi humilhada não estivesse lá, gemendo na escuridão, a outra flautista não poderia tocar uma música alegre enquanto as cavalgadoras se alinhavam, em sua beleza, para a corrida sob o sol da primeira manhã de verão. E agora vocês acreditam neles? Não são mais verossímeis? Mas há ainda mais uma coisa a dizer, e esta é bastante inacreditável. Às vezes, um dos meninos ou meninas adolescentes que vão ver a criança não volta para casa para chorar ou sentir raiva. Na verdade, sequer volta para casa. Às vezes, também, um homem ou mulher de muito mais idade fica em silêncio por 1 ou 2 dias e depois abandona sua casa. Essas pessoas saem à rua e andam pela rua sozinhas. Continuam caminhando e abandonam a cidade de Homelas atravessando seus belos portões. Cada um, rapaz ou moça, homem ou mulher, segue só. A noite cai. O viajante precisa percorrer as ruas habitadas, em meio a casas com luz amarela nas janelas, até a escuridão dos campos. Cada um sozinho. Vão para o oeste ou o norte, em direção às montanhas. Continuam, deixam Homelas para trás. Seguem em frente para a escuridão e nunca voltam. O lugar por onde vão é um lugar mais difícil ainda de imaginar para a maioria de nós do que a Cidade da Alegria. Não consigo descrevê-lo em absoluto. É possível que nem exista. Mas eles parecem saber para onde estão indo, aqueles que abandonam Homelas. Sempre duvidem de algo que começa muito bonito. Essa é a minha lição desse texto. Nada é o que parece. Também. Mas Ou tudo é o que parece, né? Para responder só aquilo que você tinha comentado no começo, João, isso vem de uma coisa do Dostoiévski. Essa Tem que ser é uma descrição que o Dostoiévski fez de um dilema. Então é isso, é um dilema ético. Exato, só que o dilema do Dostoiévski, ele estava se referindo à doutrina da salvação através da crucificação de Jesus, no caso, né? Tipo essa... Foi o que eu pensei quando eu li esse texto, cara, e quando eu lembrei daquela... É muito uma alegoria para Jesus, isso aí. Então é isso, é o sofrimento de uma Sacrifício pessoa pro bem de todos. Né? É isso aí. Eu lembrei muito de Silent Hill com essa alegoria, porque Silent Hill tem isso, só que é um pouco mais perturbado, sabe? Tipo, todo o plot por trás da cidade ser perturbada é porque eles tentaram invocar um demônio, e para invocar esse demônio tinha que ter uma pessoa que sofresse imensamente. Tinha que ter uma pessoa que essa pessoa que é uma garota, foi queimada, foi torturada pelas enfermeiras, enfim, daí vem todos os monstros que aparecem durante o jogo, né, porque são reflexos do que essa garota sofreu pro sacrifício, né. Porque eu não lembro agora o que o demônio traria, se traria riqueza, vida eterna, ou o quê, mas me lembrou bastante. Pois é, eu acho que é tudo... Escreveu a criança. Eu acho que essa influência do Dostoiévski é muito grande na mídias no geral. Tem também um livro do Stephen King, que eu não li o livro, mas eu vi o filme, que se chama A Tempestade do Século. E aqui, atenção, spoilers pro filme dos anos 80, que não viu ainda. É porque o plot é isso que a gente tá vendo aqui, né? Mas é isso, é uma cidade que tá sofrendo com uma tempestade terrível e avassaladora. E os moradores estão todos meio que vão tipo na igreja, né, para se refugiar. E eles acabam descobrindo que o que acontece é que a cada X anos vem um demônio ali e ele precisa levar uma criança. Então a cidade precisa escolher uma criança para ser sacrificada para a cidade continuar próspera e segura. E é isso aí. Eles escolhem uma criança.
A síndrome do Salvador também tem bastante isso, né? O sacrifício absoluto para salvar todos, né? Uma pessoa. O bem maior, né? Exatamente. Mas o texto não parece que vai para esse lado, né? Não, não mesmo. Mas Certamente é uma virada um tanto inusitada, eu eu achei. não sei se é tão inusitado, porque eu acho que desde o começo ela já vai dando muita pista de que, tipo, que tem treta. Não, eu não sei se eu pensava em treta, eu pensava, tá, claro, vai ter alguma coisa que vai muito contra toda essa ideia utópica do texto, mas eu não imaginava que ia ser justamente essa pegada é Dostoiévski? Uhum. Isso. Do Dostoiévski, sabe? Porque Fyodor quando eu Kuzminski. comecei a identificar, eu nem lembro o nome daquele livro, pra falar a verdade, acho que eu nunca descobri. Mas quando eu comecei a sentir aquela pegada, eu falei, poxa, será que é da mesma autora? Será que... Daí eu comecei a me ligar de todas as coisas que me faziam pensar naquilo, sabe? Quando Cara, começou a falar da criança. A primeira. Quando eu de fato senti que ia dar alguma coisa errada, eu falei, não, descrever alguma coisa com teia de aranha no meio de tudo aquilo bonito, maravilhoso, aí tem coisa, cara, aí tem merda, sabe? eu acho engraçado que você usou o termo, né, da utopia e ela meio. Não é que zomba, né? Ela argumenta que quando você pensa numa cidade feliz assim, você pensa que todos vão ser bobos, que vai ser uma. Que ela fala que todos ali são utópicos mansos, né? Ah, sim. Ah, sim. Ela zomba dessa aí porque é a primeira coisa que te vem à cabeça, né? Que é uma utopia. É um local onde tudo tá bem, por assim Tudo tá dizer, né? perfeito, né? Tudo é perfeito, né? O melhor de todos os mundos. E ela também, Ah, na verdade, atiça o leitor porque ela fala, não acreditam nisso? Então deixa eu descrever de outra forma, deixa eu descrever Sim. uma outra coisa aqui, sabe? como te convencer de que ali existe uma felicidade genuína, né? É, E eu acho curioso também o jeito que ela escreve, porque no começo, assim, parece que ela tá descrevendo a cidade ou como uma narradora onisciente ou como alguém de lá, mas depois ela começa a colocar algumas coisas em dúvida, porque parece que ela tá inventando na hora. É, tipo o tipo, quê? porque ela diz às vezes que ela não sabe exatamente sobre a tecnologia. Quando ela vai descrever, Existe. Se ela diz existe assim, lá. tipo, será que teria lá a tecnologia? Parece que ela tá fazendo um exercício de criação de uma utopia junto com o leitor, sabe? É exatamente isso que eu sinto, porque pra mim, ela descreve a cidade como algo utópico, claro, mas eu acho que aí ela pega e comenta que depende da concepção de cada leitor de o que seria uma utopia. De Ela deixa lá pra dos você tempos imaginar, né? exato, dos tempos de orgia, de tecnologia é assim, assim, assado e tal. Se Então, uma orgia ajudar você a isso, acreditar, essa parte foi muito boa, cara. imagine uma orgia. E ela até diz, né, que ela tinha pensado, tipo, ela descreve um tipo ali dos sacerdotes saindo dos templos prontos pra copular. E daí ela diz, não vamos por aí, mas era por aí que eu tinha pensado inicialmente. Eu acho que ela faz meio que um jogo entre narradora onisciente, junto com isso de buscar o que o próprio leitor tem de expectativa quanto àquele lugar, que não foi ainda mencionado, sabe? Sim, é porque eu acho que é um pouco do não importa, é tipo, é uma utopia, não importa exatamente como eu descrevo essa utopia, importa que o leitor tenha, acho que a imagem da utopia Na utopia em si, né? perfeita, né, como você quiser. O que me pegou de surpresa foi até essa releitura, ouvindo o Tots ler, porque é um conto que ele é um conto meio longo, Uhum. médio, vou dizer, e ele vai para três coisas bem distintas, três momentos distintos, né? A utopia, né, de Homelas, aí toda a história da criança e aí as pessoas que abandonam a cidade, né? E E a tem última sendo a parte alguns mais breve, né? e tem alguns detalhes que me escaparam na primeira leitura, que tipo ela fala, eles são pessoas tão complexas quanto qualquer outras, não é porque elas são felizes que elas são felizes e isso, que não existem Uhum. conflitos, né? Só que ela deixa por isso, só que logo quando ela começa a explicar da criança, você vai entendendo por que existe conflito, por que existe esse desconforto, né? Que ela vai descrevendo que, tipo, quando chega na idade de você entender por que a cidade é tão feliz assim, né? Do sacrifício da criança, ela descreve que alguns vão chorar, outros não querem nem ver, né, a criança em si.
Então existe esse conflito que você tem que viver, né, o paradoxo, né? Para todo mundo ser feliz, essa criança tem que ser miserável. Uhum. E é Eu acho um. interessante que. Pode falar? Não, não, digo. Eu ia falar que eu acho interessante que na diferença que eu li sobre aquele outro livro, lá quando as pessoas chegam aos 18 anos de idade que elas descobrem a verdade sobre a criança. Daí, eu não lembro se foi simplesmente implicado que elas têm que fazer a escolha, ou se a escolha é imposta a elas, do tipo, agora que você tem 18 anos e você sabe a verdade, você pode escolher entre ir embora e viver uma vida sem culpa, ou ficar aqui aproveitando, desfrutando da cidade, Paraíso, né? mas sabendo que tem alguém pagando o alto preço por ela, sabe? Por tudo que a cidade fornece. Sim, e E eu acho. aqui no conto dela, ela fala que geralmente contamos as crianças entre 8 a 12 anos, sabe? Uhum. Então, Mas não chega a ser eu. imposto às crianças, mas tipo, o que que uma. É difícil você pensar numa criança nessa idade indo embora de casa. Ali ela descreve mais adolescentes, né? Sim, mas é interessante que ela usa o tempo que é mais ou menos quando a criança começa a ter consciência, né? Pra ter uma consciência suficiente pra entender o que tá acontecendo. E eu acho que apesar de ser inspirado nesse dilema do Dostoiévski, é um. É também uma. Como é que é a palavra? É uma metáfora também para nossa sociedade e como as classes funcionam, né? É tipo. Com certeza. A Tem um. pirâmide, literalmente a pirâmide, A né? pirâmide. Tem um filme que se chama Metrópolis, que é um filme clássico. Eu nunca vi, mas eu sei, sei que o filme é um pouco sobre isso, assim, né? Tem, tipo, O basicamente filme e o pessoas. livro. Ah, tem livro também? Não sabia. É um livro que a esposa do Fritz Lang escreveu e ele fez o filme daí, Ah, do ok. livro. E basicamente é isso, né? Tem toda uma parte da população que trabalha no subterrâneo, né? Pra fazer a grande sociedade que mora em cima. Uhum. E, e eu acho que, assim, a maioria das pessoas na nossa sociedade tem noção. A partir de certo ponto, você sabe que, sei lá, boa parte da população leva uma vida terrível para sustentar as pessoas que estão mais acima, né? E assim vai. E, e pronto, as pessoas estão ok com isso. É, tipo, É, o, poucas não estão, né? As poucas que não estão, eu Estão acho que mais são. altos na pirâmide, né? Não, não, não. Digo, as que não estão ok com isso são as pessoas que decidem ir contra o sistema e Sim. são as Entendi. pessoas quebrar. que caminham para longe de Homelos, né? No caso, são essas. Tem toda essa questão. É curioso tu ter trazido do Metrópolis, porque ele usa um pouco disso no protagonista dele. O protagonista é tipo o filho de um magnata que vivia no luxo até o dia em que ele viu como era o trabalho, né, da classe baixa, né? Que no filme eles fazem a alegoria de que eles estão trabalhando. Acho que vocês devem ter visto a cena porque ela é muito famosa. Tipo, são as pessoas subindo uma escadaria e a escadaria vira tipo um monstro que vai engolindo elas, sabe? Tipo, o Uhum, topo da escadaria vai engolindo elas, né? Que ele faz essa alegoria de que, tipo, as pessoas estão literalmente morrendo, né, no trabalho para que você tenha a sua vida de luxo, seu conforto, né? exato. Então, ele traz isso como nesse conto. Mas curioso você ter falado das pessoas que abandonam Homelas, né? Porque apesar de ser o título do conto, como o João mesmo apontou, é uma passagem de 2 parágrafos, né? Sim, mas eu acho que É, é a grande reflexão do conto, né? reflexão. É quem são Uhum. essas pessoas que escolhem. E é interessante que ela diz que elas vão para algum lugar. Ela não sabe por onde é que é, mas, tipo, ninguém volta. Sim. Uhum. E É, possivelmente porque Depois talvez de não você queira. decidir, né, que você não quer viver mais naquilo, você não volta mais, né, cara? uhum, E porque possivelmente ela quer fazer o leitor refletir durante a leitura. Tá, ela tá escrevendo um lugar tão bonito, por que que as pessoas saem daqui, A afinal? primeira informação que ela te dá é que tem pessoas que abandonam esse lugar, né? No É, título do conto ela já te diz, né? Existem pessoas que abandonam esse lugar. uhum, Agora eu vou te encantar, vou te deixar destruído na sequência pra você entender por que que tem pessoas que abandonam esse lugar. hum. É, é curioso, ó, isso daí, Tots, você não gosta, mas é Matrix, cara. Isso aí é Matrix É total. Matrix, é. Quem sai da Matrix não volta mais. E Mas quem é. você também não gosta, né, Otávio? Não, eu gosto de Matrix. Eu gosto de Matrix. Eu acho incrível. Mas a questão
me lembrou Matrix quando ela fala de que tem algumas pessoas que não preferem nem ver a criança. Pra elas tá bom saber que a criança existe Sim. e não querem saber. Daí me lembrou muito do personagem, que pra quem não assistiu Matrix, tem o personagem que é o Cypher, que ele descobre que a vida inteira dele é uma mentira, ele sai da Matrix, mas ele quer voltar pra ela, porque ele, segundo ele, a ignorância é uma bênção, né. Sim. Ele Sim. odiou a vida real. Engraçado que Hum. Matrix, por si só, também já é como se diz? Dessa alegoria Ah, do oi? Salvador? Não, não do Salvador, mas é uma. Qual é a palavra, gente? É de uma alegoria que eu vou falar, mas a primeira palavra não é isso. Não é uma comparação. De certa forma, é uma leitura, talvez, uma interpretação da alegoria da caverna de Platão, né? Uhum. A realidade em que eles vivem na Matrix As antes de sombras, serem né. tirados da Matrix, né? No caso, no mundo de ilusão lá deles. É porque é simplesmente o que é colocado diante dos olhos deles, né? E eles têm aquela percepção, igual como nós temos a percepção aqui do mundo nosso. Uhum. Uhum. Isso que você falou ali dela, algumas pessoas não se contentam em saber que a criança tá lá, né? Não querem necessariamente ver. Toda essa situação, além da representatividade de classes, também me lembra um pouco comer carne. Porque é muito, eu acho muito isso, assim, tem muitas pessoas que a partir do momento que estão conscientes do sofrimento animal e de toda a indústria da carne, né? Como é que funciona? Ok, não consigo mais, é um caminho sem volta. Mas a maioria das pessoas, a partir de certa idade, toma conhecimento disso, sabe que tá comendo um cadáver, mas Uhum. prefere não pensar nisso. Cara, comigo acontece direto isso, pessoas no trabalho, tipo, vira e mexe, esse assunto vem à tona, né? Porque tem algumas pessoas que são veganas, algumas vegetarianas. Ah, e as pessoas que comem carne, normalmente, eles não gostam de ouvir. Se Uhum. começa a falar, ou eles não gostam de ver e ouvir nada que vá lembrar eles que aquilo que eles estão comendo é um animal que tem sentimentos e que aquele animal sofreu a vida toda. Eles, tipo, não me fale, não quero saber, eu quero só continuar a comer e tão felizes em ir no mercado e comprar uma coisa quadrada que não tem a forma de um animal pra não lembrar que é um animal que eles estão É um comendo. animal, exato. Uhum. Eu, como uma pessoa que come carne, eu entendo completamente Sim, essa claro. lógica, porque é a ilusão. É uma das muitas, né, mas esse é um bom exemplo, né. Mas até mesmo, tipo, qualquer lugar que você vá, cara, pra você chegar no teu local de trabalho e tá tudo muito bem organizado, muito bem limpo, tem alguma faxineira trabalhando ali, Uhum, tá sendo mal pago pra isso, né, que como a gente sabe dessa A situação. magia das coisas que Até mesmo acontecem nas ruas, sozinhas, né, cara, cara? pro teu o Tots trouxe fez aquele conto do chorume, né, o que Ah, aconteceria se os trabalhadores de lixo não trabalhassem mais, sim. se os garis não trabalhassem mais. Cara, você não pensa nisso. O comentário mais louco que eu vi sobre isso, estava com não vou falar a Sobre isso, essa pessoa história do lixo em si? não, sobre essa questão de, tipo assim, ter uma venda na tua cara, basicamente, né. Aham. Estava conversando com uma pessoa que uma pessoa rica, que basicamente, tipo, a gente estava falando sobre morar em apartamento e tals, né, e veio o assunto de tipo, você tem que aprender qual dia que vem recolher o lixo, né, porque normalmente o lixo sempre fica cheio ali. Uhum. E daí ela comenta: "Eu não me preocupo com isso, quem se preocupa pra mim é o meu porteiro". Nossa senhora. Eu tipo assim, eu levo o lixo e quando eu vejo não tá mais lá, saca. Tipo, é realmente você ter zero noção Literalmente o trabalho de invisível, né, tudo, cara? né, é literalmente o trabalho invisível, né. Traz isso também, né. Até pro conto aqui da Homelas, as crianças até os 8 anos, elas vivem nessa extrema alegria pelo trabalho invisível de alguém, né. Uhum. Tem essa alegoria ao papel da mãe, do pai, né, mas principalmente da mãe que a gente trouxe aqui, né, aquilo tem alguém facilitando a vida para você, mas você não sabe disso, você não tem consciência disso. Mas quando você tiver consciência disso, você vai fazer algo a respeito ou não, né, uhum, você vai tomar uma atitude sobre isso. No caso da vida real, você não necessariamente precisa deixar a casa dos seus pais, né, você pode auxiliar. Mas no caso da Delmelas é porque era uma realidade muito sombria, né, por assim dizer.
que a Úrsula não chega nos detalhes, né? Ela só diz que era um acordo absoluto. Não diz quem Nenhum fez, não diz sinal como é. que iniciou, e é, também não é a parte que interessa, né? A parte que interessa é como que a população dali lida com esse acordo. Eu Uhum. gosto muito dessa passagem, que os termos são rigorosos e absolutos. Não pode haver Uhum. sequer uma palavra afável para a criança, né? Você não deve demonstrar compaixão nenhuma para essa A criança, miséria absoluta, né? senão vai tudo ruir, né? Da noite pro dia. É muito poderoso essa passagem. Tem também um conto da Samantha Schweblin muito bom, que eu não lembro o nome. Eu vou tentar lembrar o nome e colocar ele na descrição, mas a temática é bem parecida, assim, é uma família e tem uma pessoa nessa família que é muito miserável, assim, e todo mundo que fica perto dessa pessoa tem, tipo, uma grande sorte e tudo dá certo. É um conto isso ou É um um livro? conto, é um conto. E a partir vão passando os anos, assim, as pessoas da família vão ficando, tipo, super bem sucedidas. E eles, parece que inconscientemente percebem que para eles estarem bem, essa outra pessoa tem que estar sofrendo. E eles meio que silenciosamente fazem um esforço para não ajudar essa pessoa, para manter ela naquele nível de infelicidade, para que todos continuem mantendo a felicidade Conseguimos delas. afunilar toda a infelicidade numa pessoa só, pessoal. Exato, é tipo o imã da infelicidade, assim, aquele conto é É, muito bom. E é bem curtinho. caralho. E a Samantha nem gosta de escrever sobre tragédia, né? Né? Então, Não, capaz. Quase nada. eu fico pensando sobre duas coisas que eu li nesse conto. Um é que ela diz que todas as pessoas na cidade. Eu não quero dizer que isso é contraditório nem nada, mas, tipo, eu acho que ela teve certa liberdade de se referenciar isso a partir do momento que as pessoas literalmente sabem que a criança está ali. Ela conta num momento no texto que todas as pessoas da cidade sabem que a criança está lá. Mas claro que ela, para mim, ela está deixando de fora as pessoas que ainda não sabem, né? No caso, as Sim, crianças, sim. para quem ainda não foi contado isso. Eu fico pensando nisso e fico pensando num trecho inicial do texto, acho que está pela terceira ou quarta página, que ela fala que não existe culpa naquela cidade. Uhum. Então eu penso duas coisas. As pessoas, como elas decidem ficar ali a partir do momento que elas sabem que a criança está sofrendo e na miséria, elas não sentem culpa, elas devem sentir alguma coisa, né? Porque ela diz que elas voltam para casa com os olhos chorando, ou com raiva, ou com não sei o quê. Mas Então, passa, né? para mim, Depois ela diz que passa. pois é. Então, para mim, ela diz que ali na cidade não existe culpa, porque a culpa vai embora com as pessoas que saem da cidade, né? Exatamente, Supostamente. exatamente. Exatamente. Porque é conflitante existir a culpa, sendo que esse sacrifício dessa criança está sendo em prol da alegria de todos, né? Uhum. Essa criança ser humilhada, não ter amor, não ter nenhum tipo de compaixão, é o que possibilita a alegria dessas crianças, né? Então, se você quer se sentir culpado por isso, você tem que deixar a cidade. Você tem que deixar Sim. esse paraíso de fora. Agora, eu É, tava curioso pra saber quem é a narradora nessa. Porque por vezes parece que ela é uma habitante da cidade, por vezes parece que ela é uma narradora onisciente. eu Eu acho que acho ela que é parece ser uma moradora. Ela Eu parece ser acho, alguém. pra mim, passa mais a parte da onisciência por causa dessa puxada que ela faz com o leitor, às vezes, sabe? Se E, vocês Uhum. ainda não acreditam em mim, e às vezes fala. ela se coloca meio separada, parece, das pessoas de Homelas. Uhum. Só que, Justamente por isso também. só que ao mesmo tempo que ela às vezes pode parecer, tipo, ok, ou alguém que vive ou que viveu lá. ah, Se você for pensar nela como narradora onisciente, também no final ela, tipo, ok, ela não sabe pra onde as pessoas vão. Também é um pouco estranho. Seria interessante pensar nela como uma ex-moradora de Homelas, talvez. Eu Mas cheguei a aí pensar ela nisso, mas saberia. ela saberia, Aí foi isso ela que eu pensei. saberia. Assim. Ela Não, mas saberia. é que você Ah, sabe que essa passagem toda aqui, ela é bem obtusa, a parte que porque as pessoas vão ela embora? porque ela fala, tipo, que o local que elas vão é um local mais difícil ainda de se imaginar do que o Melas, né. Pra mim Eh, elas saem dali do mundo real, cara. Eu vejo é, Homelas como a vila, tá ligado? que ela fala, tipo: "Ó, não consigo descrevê-lo em absoluto, é possível que esse local nem exista". Mas eles parecem saber para onde estão indo aqueles que abandonam Homelas. O que vocês Hum. acham dessa frase em específico? Eles Essa, parecem fra- essa saber para onde estão indo, essas Essa pessoas que frase saem. me faz pensar mais que ela
daí ela não é uma ex-moradora dali, que ela é só uma narradora onisciente mesmo. Não, Porque se ela fosse uma ex-moradora, ela poderia descrever um local de onde ela estaria, supondo que ela tenha saído da cidade. Né? sim, mas essa frase eu acho que é no sentido. Eu acho que é isso no sentido das pessoas terem essa concepção de quão errado é aquilo ali e de não conseguir voltar atrás. Então, para onde elas estão indo, não interessa porque eles estão indo para longe de Homelas. Essa é a direção delas, por É. isso que elas estão indo decididas, eu acho. Ou talvez seja uma descrição metafórica, né? Elas não sabem para onde estão indo, mas não é geograficamente. Eu acho que aqui cabe o que o João tinha falado antes do mito da caverna, sabe? Tipo, das sombras e das pessoas que saem da caverna. Porque o mito da caverna tem isso, né? Pra quem. Resumidamente, o que eu lembro, Platão fez essa. É um diálogo, né, que ele tem com um dos filósofos ali, que basicamente as pessoas moram dentro de uma caverna, mas elas não sabem que elas estão numa caverna. Para elas, a caverna é o mundo. É É, tudo que é, sempre é existiu, tudo né? que existe. Por que que elas não saem dali para descobrir que existe um mundo lá fora? Porque elas veem sombras sendo projetadas na parede, né? Que são projetadas por pessoas que estão do lado. Eu não lembro se elas estão dentro de grades também agora. Ah, isso é um detalhe que eu não Eu lembro. só lembro que tem esse detalhe que a única coisa que elas conseguem ver são sombras projetadas na parede que parecem criaturas horrorosas, e para elas é isso a vida. É ficar dentro da caverna ou morrer. Então, quem sai da caverna até tenta convencer as pessoas que estão dentro dela a saírem, porque percebem que existe um mundo lá fora, aquilo são só sombras sendo projetadas na parede, né? Mas não necessariamente volta para a caverna, né? Ninguém que sai da caverna volta para ela, né? Eu acho que cabe um pouco dessa alegoria do Platão, né? Agora pode ter uma continuação, né? As pessoas que voltam para Homelas. Aqueles que voltam para Homelas. Sim, que voltam. Mas eu acho que aqui cabe duas coisas. Tanto essas pessoas não voltam, né, porque elas estão carregando a culpa e não querem ver naquilo, quanto que se elas voltassem, elas provavelmente tentariam libertar a criança, né? Tipo, eu não acho. Possivelmente, né? Mas aí Possivelmente. eu acho que aí separa, por isso que é uma metáfora, né? Tudo. Porque é isso, tipo, é você escolher o caminho e o caminho é não aceitar mais isso, né? Se fosse algo mais real, seria. Pronto, teria uma revolução, talvez, ou um protesto, qualquer coisa. É que Teríamos mais aí. pontos fora da curva, né? Como esse, justamente. Aí é complicado também, porque ela também justifica, né? Ela justifica por que. Ok, liberta a criança. A criança, além da comida, o que ela teria de alegria, sendo que ela foi desprovida de várias dessas coisas, né? Mas isso aí Ela são são justificativas, né? mas você Eu ouve acho muito que é esse um tipo de argumento. justificativa Exato. por pessoas, normalmente por pessoas, quando tá falando de luta de classe, assim, né? De pessoas mais ricas para justificar perda de direitos, né? Normalmente eles vão usar argumentos que são mais ou menos nesse caminho, assim. Mas ele sempre viveu assim, o que vai ser Eu da acho vida? Não adianta dar que. dinheiro, porque ele vai torrar tudo. Eu acho que apesar de ser uma verdade, não é um argumento válido, né? Então, Mas é o argumento de Homelas, entendeu? Tipo, é sim, isso que eu digo, claro. que ela diz que esse é o argumento da cidade, né? Mas o que o Tots diz é certo, tipo, se fosse mais real, talvez o caminho, né, não, o caminho não é você abandonar o negócio, né? Não é você dar as costas e fingir que aquilo não existe. Mas aqui dá a entender que, tipo, a pessoa tá decidida a carregar essa culpa, seguir o seu caminho, e se os outros querem viver assim, que vivam, sabe? Tipo, essa pessoa não vai viver dessa forma, né? Tipo, eu não vou participar disso. Não, isso tá Esse errado culto e eu aí não. parece uma parada meio cultista isso, né? Tipo, a Eu criança acho que seria sofrendo. muito interessante se qualquer pessoa religiosa pegasse essa ideia das pessoas que abandonam Homelas em vez de tentar enfiar a goela abaixo dos outros, das suas próprias crenças. Mas só acho. É, muito que bom. Temos um debate, então. Temos. Acho que sim. Deixa então uma última pergunta antes de encerrar o debate. Vocês deixariam Homelas para trás?
Sabe que eu tava... Sabe que eu pensei nisso? Eu pensei que essa pergunta ia surgir enquanto eu tava lendo o texto. Então, a minha resposta é... Eu acho que eu não posso dar essa resposta, porque eu só poderia dizer se eu vou sair ou não de Homelas. Se eu fosse um morador de Homelas, a gente nem estaria nem a par de toda essa filosofação. Você tá lendo demais aí na pergunta. Raciocinando demais. Tá. Então, eu quero fazer duas interjeições aqui. Uma é, nós como pessoas aqui, discutindo se nós deixaríamos Homelas, eu creio que sim. Agora, se você pergunta para uma versão sua que morasse em Homelas, você não teria esse discernimento, você não teria esse pensamento crítico para sentir toda essa antítese, sabe? Eu acho. Basicamente... Então, eu avalio como o nosso eu aqui fora, né? É basicamente sim ou não a perpetuação do capitalismo e do patriarcado, cara. Exatamente. Mas eu acho que... Patriarcado não, porque ali não fala de patriarcado, né? Mas do sim, mas é que só porque, tipo, como eu falei antes, ela tem um livro que é sobre o anarquismo e é muito baseado nas ideias do Kropotkin. Lembra? Eu comentei uma vez sobre um livro dele aqui, sobre o Aos Jovens, e o Kropotkin escrevia sobre anarcocoletivismo, né? Que é muito parecido com o comunismo, se você for ver na essência do negócio, assim, mas eu acho que passa muito por aí, esse é o esquema do deixar ou não Homelas, é um pouco isso, é você ser contra, sim. ser contra toda essa estrutura. Né? Contra o sistema opressor. Mas tu, Tots? Já fui embora, já, tchau. Já. Vazei Homelas e vou voltar com vingança ainda. Vou voltar com... Vou voltar pra Homelas armado, cheio de coquetel molotov. Fazer uma... Mas eu achei engraçado você perguntar, porque essa semana a gente tava o pessoal os colegas de trabalho de outros países, e um deles perguntou pra mim, tipo, do nada, assim, se eu tomaria a pílula azul ou a pílula vermelha. Pro qual eu respondi, eu não lembro o que cada uma faz. Tipo, eu não lembro qual é a vermelha e qual é a azul. Mas a minha resposta pro esquema das pílulas foi que depende, porque por muito tempo eu acreditava que eu tomaria a pílula da... Saber, é azul, que você sabe o que é? É isso? Não, azul você fica... Azul é ignorância, Ignorância. Vermelho é que você sai da Matrix. Isso. Ou seja, isso é uma analogia ao comunismo. Eu falei que por muito tempo eu pensava que tomaria a vermelha, mas que agora, às vezes, pensando bem, às vezes eu acho que a ignorância talvez seja melhor. Em alguns casos, mas aqui em Homelas não é uma questão de ignorância, porque todo mundo sabe. É uma questão de se você quer ser conivente com isso que tá acontecendo ou se você quer vazar. Nossa, é muito foda, né? Ela literalmente fala, tipo, ignorância não é uma opção, né? Tipo, você vai saber disso, cara, como todo mundo aqui. A minha resposta pra isso é mais... Até hoje ainda tento sair de Homelas. Ainda não consegui sair de Homelas. Não consegui sair de Homelas efetivamente. Homelas fica... Pouca gente sabe, mas Homelas fica no meio oeste catarinense, né? Santa e Bela Catarina. De Santa não tem nada. De Santa não tem nada, exatamente. Mas muito que bem, então. Temos aí mais um Clube do Conto. Temos isso aí, isso aqui... Um conto leve depois dos últimos pesados que nos lemos aqui, né? Isso aí, quem tiver aí sugestões pro Clube do Conto, pode mandar um e-mail para o sindicatosescritores@gmail.com. Pode também deixar comentário no YouTube ou nas nossas redes sociais. No YouTube é Sindicatos dos Escritores e no Instagram também, arroba dos escritores, no Twitter e no Instagram também. Ou ainda entrar no nosso Discord, que ultimamente até tá um pouco mais vivo ultimamente. Tendo poesia, fica aí a denúncia. Poesia tem gente espalhando poesia no Discord, não sei se é... Como ousam? E memes anarco-comunistas de vez em quando. É isso aí. E acho que é isso.
é isso. Nos vemos no próximo Em breve. episódio. No próximo solstício. Na verdade, é isso aí. No próximo solstício. Ótimo, ótimo. Tá ótimo. longe. Tá longe. Falou. Até mais. Então, Falou, valeu. pessoal.